nesta noite. Eu convido você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, o livro de Lucas ele foi bastante aberto aqui essa semana. Lucas ele contribuiu bastante para a nossa perspectiva dos últimos dias de Jesus, da cena do Calvário. E assim que você tiver encontrado aí na sua Bíblia, Lucas 23, a partir do verso 39, eu convido você a fechar os olhos para a gente falar um pouquinho mais uma vez. Feche seus olhos. Querido Deus, amantíssimo Pai, te damos graças, Senhor, por tua providência. Te agradecemos porque o Senhor é Deus de graça e misericórdia, e estamos aqui nesta noite, porque o Senhor quis que estivéssemos aqui para ouvir a tua palavra. E nesse momento que a tua palavra está sendo aberta, o Senhor Espírito vem estar sobre nós, preservando os nossos corações, transformando o nosso caráter e a nossa mente. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Lucas 23, a partir do verso 39, nos diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E aqui, dependendo da sua versão, tem uma vírgula para cá, uma vírgula para lá, outros não tem vírgula. Mas a verdade é que haviam três cruzes ali. No centro estava Jesus e ao seu lado dois condenados. A multidão ela olha para Nazareno, mas o diálogo mais importante daquele dia não era um diálogo vindo da multidão, mas algo vindo de alguém que estava no fim da sua vida. Uma pessoa sem futuro, sem perspectiva, sem tempo de reparação. Apenas algumas poucas horas à sua frente, e aquilo foi suficiente para ele. Ali haviam dois homens, uma mesma condenação, uma mesma sentença, o mesmo crime, mas apenas um destino imediato. Ambos eram culpados, estavam sofrendo, estavam pregados. Mas tem um detalhe interessante que Lucas não diz para a gente. Quem vai dizer para a gente é Mateus. Eu convido você a olhar lá no livro de Mateus, capítulo 27, verso 44. Lucas nos mostra a virada de comportamento daquele ladrão, daquele malfeitor. Mas Mateus vai nos dar uma outra informação importante. Aqui nós vemos alguns versos antes que as pessoas, os líderes judeus, os sacerdotes, todos estavam zombando de Jesus. E Mateus vai dizer aqui no verso 44 que os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. A gente percebe aqui que os dois insultavam Jesus. Os dois ladrões zombavam de Jesus. Não tem uma diferença inicial entre eles. Nenhuma vantagem moral daquele ladrão que reconhece Jesus como Filho de Deus. Nenhuma inclinação espiritual aparente da parte dele. Mas o Calvário ele não apenas revela quem Cristo é, mas ele também revela quem está ao seu lado. Quem está ao seu lado ali. Ao longo das horas, alguma coisa muda naquele malfeitor, naquele ladrão. A mudança não é instantânea, mas ela vai sendo construída através de sua dor, nas poucas horas que ele estava.
E repare comigo que lá em Lucas, voltando ali onde nós estávamos, Lucas 23, no verso 41, esse ladrão ele diz ao seu companheiro de crime: nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Não há desculpa dele, não há justificativa, não há uma transferência de culpa, e não tenta se esquivar daquilo que ele havia feito. Eu queria chamar a sua atenção aqui nesse momento. Hoje é um grande perigo na nossa sociedade, no nosso meio, da autojustificativa. É um perigo muito comum, né? Uma sociedade que muitas vezes ameniza pecados que a Bíblia condena veementemente. A promiscuidade, muitas vezes, em alguns segmentos, é chamada de empoderamento. Relacionamentos abertos dissimulam que a Bíblia trata como adultério. E muitos outros comportamentos, traições, adultérios, cobiça, vaidade, tratados de forma de nomes diferentes, para minimizar o que de fato eles significam e como a Bíblia os caracteriza como reprováveis diante de Deus. Isso é um perigo para nós. Nós devemos tratar com seriedade esse tipo de coisa. Muitas vezes tentam mudar os nomes para amenizar a consciência. Mas nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, miseráveis, carentes da graça e da glória do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos disso. A nossa única chance é de reconhecer a nossa condição. Nós já falamos sobre isso durante a semana também. E aqui a gente vê que um malfeitor censura o outro. Nós merecemos isso por causa dos nossos atos. Ele não se justifica. E ele olha para Cristo e fala: mas esse aqui nada fez para estar aqui do nosso lado. Ele não merece isso aqui. Ele enxerga no meio da agonia, ele tem uma revelação. Em sua agonia, ele enxerga Cristo, além das vergonhas, da nudez, das feridas, das marcas. Ele enxerga quem era aquele que estava crucificado ao seu lado. Enquanto aqueles líderes religiosos rejeitaram, ou negaram, condenaram, abandonaram, aquele homem pregado entre a serra e o céu, entre a terra e o céu, ele discerne aquele que estava ao seu lado, a autoridade daquele homem. E ele fala para ele: lembra-te de mim. Esse é o pedido dele, essa é a oração daquele malfeitor: lembra-te de mim. E aqui ele dá um passo surpreendente no verso 42, no capítulo 23. Ele fala: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aqui está um grande milagre. Um homem que está morrendo fala de reino. Um homem sem futuro fala de eternidade. Um homem derrotado, ele reconhece aquele homem ao centro como um rei. Somos um reino. Ele não pede a Jesus um alívio, ele não pede a Jesus para tirá-lo dali, ele não pede a Jesus um fim de semana a mais, ele pede a Jesus em memória: lembra-te de mim. E esse pedido revela a fé daquele homem, a fé que ele tinha. Em poucas horas, a fé que ele desenvolve em libertadores do sofrimento. A resposta de Jesus é imediata no verso 43. Jesus vai falar para ele: em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Eu não vou analisar o verso aqui, há um grande debate sobre isso. Não vou fazer uma exegese teológica sobre esse verso. Eu só vou dizer que Jesus, ele passa aquela sexta-feira e aquele fim de semana numa tumba fria em Jerusalém. No domingo, ao ressuscitar, a primeira pessoa que me encontra, Maria, que veio ressuscitado, glorificado,
ela, quando se joga aos seus pés para tocá-lo, ele fala: Maria, não me toque, porque ainda não subia ao meu Pai. Jesus ainda não tinha estado no céu, não tinha como ele fazer uma promessa de estar no mesmo dia para aquele homem. Então, é só isso que eu vou falar sobre isso nesse momento. Talvez esse seja um assunto para o próximo sermão. Mas o fato é que Jesus, a sua resposta era imediata: você estará comigo no paraíso. Não tem entrevista, não tem análise da história, não tem observação para ver os frutos que ele daria dali para frente. Aquele homem não podia ser batizado, não tinha tempo para isso. Ele não podia restituir aquilo que ele havia roubado, ele não podia ter agora uma vida de serviço. Ele não tinha tempo, mas ele tinha fé. E isso bastou para que ele mostrasse a sua fé. Aqui toda a teologia da salvação se condensa. A cruz, ela nos mostra que a salvação, ela não depende do tempo restante que a gente tem, mas da resposta de Cristo ao nosso pedido. Depende da resposta daquele homem que está ao centro. E mesmo ali, em dores, perto da morte, Jesus, ele continua salvando. Jesus continua fazendo a sua missão. Enquanto a vida vai se esvaindo, vai acabando, a graça, ela continua presente, continua trabalhando e sendo oferecida. O seu pedido, a sua oferta de salvação, ela nos ensina sobre a graça. A graça nos alcança até o último momento. Mas muitas vezes a gente cai na armadilha de achar, de postergar uma decisão, de achar que, poxa, poderia deixar isso lá para frente. Quando eu estiver velho, eu me decido. Quando eu me aposentar, não precisar mais trabalhar. Mais para frente, deixa eu viver primeiro. Depois eu me decido por isso aqui. Mas isso é um grande perigo. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Mateus 20. Porque aqui a gente vê uma parábola de Jesus que ilustra e nos chama a atenção para isso. Em Mateus 20 a gente vê a parábola dos trabalhadores da hora décima. Trabalhadores na vinha, capítulo 20, a partir do verso 1. A escritura que nos antecipa a atenção para esse fato. Aqui nós lemos assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, e aqui seria por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta, e agora ali por volta de meio-dia, e a hora nona, às 3 da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, às 5 da tarde, faltando 1 hora para encerrar o expediente, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém te contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço justiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vais, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom e generoso?
serão os primeiros serão os últimos. A gente percebe aqui uma história que à primeira vista parece injusta. Jesus diz que trabalhadores que estiveram o dia inteiro trabalhando, outros que trabalharam parte do dia, outros que trabalharam 1 hora, receberam o mesmo salário, a mesma recompensa. Quem chegou por último parece ter saído na vantagem, não é verdade? Sim ou não? Parece que sim, né? Quem chegou por último estava na vantagem, trabalhou menos. Mas a questão aqui é que essa é a lógica nossa, de mercado, e não a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é diferente. E a serva do Senhor, ela nos ilumina quanto a isso. Ela diz que o problema não está no salário, mas no espírito que trabalha. Não é a quantidade de tempo, mas é a disposição do coração que define o nosso valor diante de Deus. Os primeiros trabalhadores que reclamaram com o dono da vinha, eles enxergavam aquele trabalho ali como algo que deveria ter um mérito, uma recompensa. Eles não enxergaram o privilégio que eles tiveram e queriam reivindicar os seus direitos como primeiros. E agora eles ficam comparando, ficam medindo, ficam disputando e acabam perdendo algo essencial nesse processo. Porque no reino ninguém é mais privilegiado que o outro quando se diz respeito à salvação. Todos somos salvos pela graça. E aqueles homens, né, a gente precisa se atentar a isso. Os homens que estavam naquela praça até 5 horas da tarde, eles estavam ali porque eles não haviam sido chamados ainda. Eles vão responder aqui ao Senhor da vinha, né, quando ele pergunta: por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Eles respondem: porque ninguém nos chamou, ninguém nos contratou. Mas quando foram chamados, eles responderam imediatamente. Ficaram muito gratos pela possibilidade de servir, de ajudar, de contribuir no reino. Essa é a chave dessa parábola. Eles não viram o trabalho como peso, mas como um privilégio. Mas, voltando para a nossa percepção comum, a gente olha para isso aqui como uma injustiça. Trabalhar e ter a mesma recompensa daqueles que quase não trabalharam. Agora, a gente esquece de olhar para uma coisa. Aqueles que trabalharam o dia todo, passaram o dia inteiro com o dono da vinha, desfrutaram daquele momento, serviram juntos, estiveram caminhando com ele, tiveram um propósito, um sentido, não ficaram ociosos na praça, perdidos, sem saber o que fazer o dia inteiro. Aqueles homens tiveram um propósito, mas eles se esqueceram de olhar para o prazer de estar na vinha, de estar dentro, de participar. O erro não é chegar cedo, o erro é chegar cedo com o coração preso no motivo errado. E aqui na igreja a gente percebe muitas pessoas que servem, que se ocupam de trabalho, que fazem muitas coisas boas, muito talentosas. E a gente louva a Deus por isso, porque você tem se colocado à disposição para servir, para ajudar. Durante toda essa semana, muitas pessoas estiveram aqui fazendo várias coisas, ajudando na sua faxina, na recepção, no lanche, no sorteio, no louvor, nas músicas, com as crianças, na organização das coisas, na limpeza, no abrir a igreja, nas orações. Muitos estiveram ajudando. Mas para nós não basta apenas fazer o que é certo, mas estar com o coração certo, com o espírito certo naquilo que estamos fazendo. A pessoa que estava ao lado de Cristo, a quem foi dada a graça, a quem foi prometido um lugar no reino, aquele homem ele não teve tempo de trabalhar, não teve tempo de dedicar a sua vida ao serviço cristão. E algumas pessoas, como eu já falei, flertam com essa ideia de deixar para depois. Sabe o que é certo, mas agiam a sua decisão até o último minuto, até o final da sua vida, como se a gente pudesse controlar isso. A gente não conhece o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe, Deus me livre, se a gente
vai passar desse ano, desse dia, desse mês. Por mais que a graça nos alcance até o final, aquele homem na cruz, ele não é um modelo a ser seguido, de deixar para o último instante para tomar uma decisão. A graça não tem a ver com merecimento, mas é um privilégio ser chamado de ser fervento para servir, para ajudar. Quando pensamos no serviço como um peso, isso acaba sendo um pouco infantil da nossa parte. Eu tenho um filho de 5 anos chamado Theo. Ele não esteve comigo durante a semana, nem a minha esposa. Hoje eu estou com a minha esposa, Luana, o Theo está ali atrás, que é criança. E ele está numa fase de 5 para 6 anos em que já mistura um pouco a dependência com a independência. Já quer fazer coisas sozinho, e a gente já vai incentivando, ensinando, para que um dia ele possa se virar sozinho, tomar suas decisões sozinho. E vai chegar um momento em que ele vai alcançar a sua autonomia completa. Não vai depender mais da gente para se vestir, para comer, para ir, para vir, para ter um abrigo, uma casa. Agora ele vai tomar suas próprias decisões, vai seguir o seu próprio caminho, vai ter a sua profissão. Daqui a alguns anos vai constituir a sua própria família. E o que vai fazer com que o Theo agora pegue um avião, um ônibus, ou seu carro para vir até a nossa casa, passar o Natal conosco? O que vai criar nele esse desejo de passar o seu aniversário com os seus pais? O que vai fazer com que ele ligue no final do dia pedindo um conselho, uma ajuda? Quando não tem mais dependência, quando não tem mais interesse, o que sobra no relacionamento? O que resta? O que você me diz? Porque a minha presença é desejada por ele. O que resta no relacionamento, mas não existe mais dependência mútua, é o amor. O amor, ele faz com que a gente queira estar perto, queira conviver, queira conversar, queira estar junto. Nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, ele começa imaturo. Apenas pautado naquelas orações onde a gente pede para que Ele nos ajude com a nossa saúde, com o nosso trabalho, um emprego novo, com a família, dinheiro, algo que Ele pode nos oferecer. E a gente acaba tendo um relacionamento de interesse com Deus. Mas esse relacionamento tem que se evoluir. A gente precisa entender e querer a presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que servir a Deus nunca foi prejuízo, nunca foi atraso, nunca foi uma perda, mas servir a Deus sempre é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Tem aqueles que são alcançados pela graça do seu fim, mas tem aqueles também que são sustentados pela graça durante toda a sua vida. Isso é uma bênção. Um é salvo ali no limite do tempo, o outro viveu sob os cuidados de Deus todos os seus dias. Não é uma desvantagem, mas uma dádiva. É uma vantagem quando o Evangelho chega a nós com bastante tempo para que a gente possa servir nesse mundo. Ninguém tira esse tempo da gente. Isso vai reverberar por toda a eternidade. Aquelas pessoas também que você ajudou a salvar nesse processo, que você visitou, que você estudou a Bíblia com elas, que tomaram uma decisão porque você insistiu, você cuidou, você foi atrás. É um privilégio ser chamado seu. Ser salvo no último momento é um milagre, assim como muitos milagres que vocês contaram aqui agora há pouco. Mas viver com Deus a vida toda é uma experiência que supera qualquer milagre. O Billy Graham, um famoso pregador, em 2019, ele, prestes a completar 100 anos, ele faleceu. E por volta dos meses de abril ou maio, a revista Times publicou um edital recordando um pouco da sua vida. E ali tinha uma frase dele, uma resposta a uma pergunta sobre alguns detalhes do seu envolvimento na vida cristã. E ali ele diz o seguinte: se não tivesse nem céu nem inferno, já teria sido um prazer ser cristão. Sem estar vinculado a qualquer tipo de recompensa ou futuro, Billy Graham testemunha que é
gratidão. Para ele tinha sido um verdadeiro prazer servir a Cristo. Aquele homem aí ao lado de Jesus na cruz, ele não acrescenta nada ao plano. Ele não coopera com seus méritos, ele apenas se volta a Cristo. Aquele homem ali no centro, entre as duas cruzes. E aquela cruz ali é suficiente para ele. Enquanto os sacerdotes zombam, a multidão grita, os amigos abandonam, e o condenado é salvo. Não no templo, não na igreja, não no edifício, não no lugar onde se prega o evangelho de forma estruturada, mas ali no lugar mais improvável de todos. A cruz agora, ela se torna um altar. Um lugar que antes era de execução, se torna um lugar também de redenção. Redenção para aquele homem. Aquele ladrão ele foi tirado da cruz. Roma não volta atrás para a sua condenação. Aquele homem, após algumas horas ele morre, suas pernas são quebradas. A graça ela não cancela as consequências terminais do seu crime, mas a graça ela redefine o seu destino. Jesus fala para ele: estarás comigo no paraíso. A justiça humana executa, mas a graça de Deus ela nos recebe. Cristo ele não minimiza o nosso pecado. Cristo ele leva o nosso pecado a sério. Deus ele leva o pecado a sério, mas ele também leva o pecador a sério. Ele não ignora o arrependido. E se você olhar para Deus, orar a Ele com o coração arrependido, Ele vai te levar a sério também. A gente olha uma cena marcante ali do Calvário. 3 homens, 3 histórias, 3 destinos diferentes. Um deles morre no pecado, endurecido, próximo de Jesus, mas fechado, praguejando e zombando até o final da sua vida. Outro morre para o pecado. Ele se entrega, se rende, ele confia. Mas ao centro, um daqueles homens morre pelos pecados. Um morre em pecado, o outro para o pecado. Outro, Jesus Cristo, morre pelos pecados, por todos os pecados. A cruz, o Calvário, ninguém sai neutro dali. A gente percebe que a proximidade com Cristo ela não traz salvação, e a exposição também não traz transformação. Mas a nossa resposta é o que define o nosso destino. Aqueles 2 homens, um de cada lado de Jesus, eles presenciaram as mesmas coisas, sentiram as mesmas coisas, sentiram o terremoto que abalou aquele chão, sentiram o sol se escurecendo, ouviram as pessoas gritando, viram pessoas chorando. Eles viram tudo juntos, tudo igual. O que diferenciou aqueles 2 homens foi a resposta deles diante do crucificado. Durante essa semana a gente viu muitas reações diferentes. Judas se afastou, Pedro voltou, Pilatos hesitou, Simão caminhou. E agora a gente vê um homem que no final da sua vida enxerga. Aquele homem enxerga muito mais do que qualquer outro que estava ali. Cristo ele não estava apenas morrendo, e aquele homem enxerga não alguém morrendo ali naquele momento, mas ele enxerga alguém reinando. Quando vieres no teu reino, é extraordinário quando é mesmo ali naquele madeiro, Cristo continua salvando. Mesmo sangrando, ele ainda salva. A cruz ela não é apenas sofrimento, ela passa a ser agora de trono. Jesus, o seu Rei. Talvez você pense, eu já fui longe demais, eu já perdi tempo demais, não dá mais para mim. Aquele ladrão ele não tinha um passado religioso, não tinha um currículo espiritual na sua vida, não havia tido um estudo bíblico, não havia passado por igreja, não havia servido, não tinha nenhuma segunda chance visível para ele. Mas naquele momento, ele decidiu responder.
no único momento que viveu. A questão não é o tempo que nós temos, mas é o que a gente responde diante de Cristo que está à nossa frente. Enquanto o mundo via 3 derrotados ali, naquele Calvário, o céu via algo diferente. No meio daqueles 2 condenados havia um Salvador. Um foi endurecido e o outro foi resgatado. O homem começou o dia condenado, mas ele termina o seu dia com uma promessa de Jesus. Você estará comigo. Aquele que havia sido traído, negado, injustiçado, condenado, açoitado. Ali naquela cruz, ele mostra com clareza para que ele veio para salvar. Em verdade, eu te digo, estarás comigo. Até o último momento, até o último suspiro, até o limite da sua vida, até o limite do tempo de salvo, haviam tirado tudo de Jesus. Tiraram suas roupas, sua liberdade, sua dignidade pública, o direito de se defender. Tiraram até a sensação da presença do Pai dele, mas não podiam tirar dele o seu poder para salvar. Isso ninguém podia tirar. Ele salvou até o último minuto. Estarás comigo. Estarás comigo. Ele estava lá pronto para ouvir até o último minuto daquele moribundo. E às vezes, a decisão mais importante da minha vida e da sua vida, ela cabe numa única frase, numa única sentença. Lembra-te de mim. Que essa seja a sua decisão nessa noite. De virar para Jesus como seu Salvador, seu Senhor Redentor. E dizer: Senhor, lembra-te de mim. Eu queria convidar você nesse momento a ficar em pé. E se esse é o seu desejo, de que essa frase de uma oração na sua vida, de entregar a vida a Jesus, quem sabe está se preparando para se batizar, eu queria convidar você aqui à frente comigo. Eu tenho um presente para entregar para você. E o primeiro que eu queria convidar aqui à frente é o Adriano. O Adriano, eu vou pedir a ajuda da minha esposa. O Adriano, ele se decidiu ao lado de Jesus. À frente dessa verdade, o Adriano entendeu. E algo no seu coração, ele disse para a gente hoje, dizia para ele que não tinha outra escolha, não tinha outra coisa para decidir, senão estar ao lado dele. E Adriano, queria te dar algo para que você se lembre todos os dias do que significou aquele sacrifício, aquela cruz. Eu queria te dar os parabéns pela sua decisão. Eu queria convidar você que também está nos visitando, que não é batizado, ou de repente você estuda a Bíblia, ou quer se batizar um dia. Eu queria convidar você aqui a estar junto com a Adriana, que eu posso orar por você de forma especial. O Theo está vindo aqui, bem pode vir também. O Theo também já tomou a decisão dele já algumas vezes, falou: pai, eu quero me batizar. E daqui a alguns anos também o Theo vai estar entrando nesse tanque para entregar a sua vida a Jesus. Muito bem, Deus te abençoe. Qual é o seu nome? Henrique. Qual é o seu nome? Eu quero entregar para vocês também essa lembrancinha. Tem mais alguém que gostaria de dizer para Jesus? Natan. Deus te abençoe, Natan. Dizer para Jesus: Senhor, eu gostaria de entregar minha vida a você. Eu gostaria que o seu sacrifício não fosse em vão na minha vida. Você também? Meu amigo Rabi. Um amigo que também quer presente para ele. Essas pessoas estão aqui na frente porque elas tomaram a decisão mais importante da sua vida, de se entregar àquele crucificado. E eu vi que a João foi buscar mais um ali que também já se decidiu. Ele quer se batizar. Lorenzo tem uma lembrancinha para você também.
você guardar lá na sua casa e se lembrar daquele que morreu por cada um de nós para nos salvar dos nossos pecados. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus, Deus do universo, nosso Rei, nosso Redentor, a Ti damos graças, Senhor, pela vida dos Seus filhos que estão aqui à frente, que tomaram a decisão mais importante de sua vida e hoje eles querem orar, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença e durante toda essa semana estivemos contigo, buscando, Senhor, buscando a Tua palavra, porque estamos buscando alívio em Ti. Ontem nós vimos o Senhor colocar a nossa cruz, servir, carregar as Tuas marcas conosco. O Senhor nos promete que nos daria alívio, que seria leve, seria suave. Pedimos, Senhor, o Teu alívio, pedimos a Tua paz. Pedimos que o Senhor esteja conosco todos os dias, de mãos dadas conosco. Que ao buscarmos ao Senhor, o Senhor seja a nossa fortaleza. E que esses que aqui à frente estão, que o Senhor continue alimentando esse desejo, essa esperança de entregar a sua vida ao Senhor. Continue se preparando, ó Pai, para uma decisão concreta. Senhor, não permita que o inimigo tenha espaço diante do seu povo. Que o Senhor seja o nosso Senhor e Redentor. Que o Senhor faça morada no nosso coração, nos nossos lares. E que ao final desta semana possamos dizer com firmeza: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, eu quero estar contigo também, Pai. Que esse seja o nosso desejo, a nossa oração, a nossa esperança todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesta noite.